Fala comigo, gurizadinha, sejam muito bem-vindos a esse canal. Cara, aqui eu quero contar muito sobre o meu caminho e tudo que eu vivo no dia a dia, que às vezes a gente não consegue colocar no Stories, porque fica muito saturado. Então, aqui vai ter vídeo longo, vai ter vídeo falando sobre fotografia esportiva, fotojornalismo, né, sobre as coisas que eu já vivi dentro da fotografia, como eu iniciei, dicas e fotos também, para quem quiser, e espero que vocês gostem. E hoje eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês, de como eu comecei no negócio mais resumido. Vamos lá. Bom, eu comecei quando eu morava em São Gabriel, lá no Rio Grande do Sul, e comecei com uma câmerazinha, que na época era uma SJ-Cam, chamavam de SJ-4000, se não me engano, e eu fiz um canal no YouTube. Vai aparecer os vídeos para vocês, deve estar aparecendo já. Eu fazia motovlog, pegava uma bis, andava de moto, experimentava moto, saía por aí, gravando e falando sobre o dia a dia da cidade. E, cara, o canal foi dando bom, foi ficando legal, até que alcancei ali 1.000 seguidores, 2.000, foi subindo aos pouquinhos. Fiquei conhecido na cidade por ser o guri que gravava de bis, e isso era muito legal, porque eu sempre gostei muito de moto. E daí, com um tempo eu fui, cara, acompanhando também mais ainda o futebol, sou apaixonado por futebol. Teve um certo dia que eu coloquei na cabeça que eu queria gravar futebol, que eu queria gravar uma ida minha na arena. Era a minha primeira vez indo na arena do Grêmio, em Porto Alegre, então eu saí de São Gabriel para ir até Porto Alegre, dava 320 km mais ou menos, 4 horas e pouca de viagem. E aí eu peguei essa câmerazinha, uma SJ-Cam, e levei para a arena. E saí com meu pai, né? A gente foi de São Gabriel até Porto Alegre numa excursão, onde vai várias pessoas junto num ônibus, né? Uma torcida inteira. E então eu gravei minha primeira vez na arena. Foi bem legal, é legal ter esse registro, né, hoje. Fala, gurizada, medonha, mais um vídeo Ford Camargo Oficial. Hoje é um dia mais que especial. Sabe onde a gente tá indo agora? Porto Alegre. Vamos ver o Tricolor jogar contra o Corinthians. Nossa senhora, velho! Olhar para aquele vídeo e lembrar a primeira vez que eu pisei na arena. Que o Grêmio empatou, não lembro. Comecei a fazer isso frequentemente, porque ficou legal o vídeo. O pessoal gostou de ver aquele tipo de vlog, vamos dizer, que foi um dia inteiro, foi desde manhã cedo até a volta da arena. E eu comecei a gravar mais conteúdo com o Grêmio e comecei a gravar coisas de moto ao mesmo tempo. Então, fiz uma mistureba toda ali e deu certo, o pessoal tava gostando, achava legal. Só que com o tempo eu comecei a ir mais na arena. O Grêmio estava na época de Libertadores, Copa do Brasil, numa época muito boa, 16, 17, 18 ali. Na Libertadores, então, foi aí que é o divisor de água, né? Eu fiz a mesma coisa, comecei a gravar, fui no jogo, levei a câmera, comecei a conversar, essas imagens que vocês estão vendo aí. E teve uma certa imagem, um certo momento, que eu gravei o goleiro do Lanús, que era Grêmio e Lanús, a final da Libertadores, empurrando um gandula. E o gandula caiu e tal, a torcida chiou, e eu gravei aquilo, só que ninguém ficou atento àquilo naquele momento. E eu, sem querer, gravei, né? Tava gravando ali o vlog do jogo e gravei. E aí no outro dia eu soltei o vídeo e coloquei nas redes e tal, coloquei no YouTube, coloquei pra tudo quanto é lugar. E aí um amigo meu falou, cara, tem um negócio no teu vídeo que pode dar algo bom pra nós no jogo de volta, lá na Argentina. Eu falei, que legal, né, vou ver o que é. Peguei o corte e coloquei no YouTube, coloquei na época Facebook também. E cara, estourou de um jeito absurdo. Lembro que eu tinha postado o vídeo meio-dia, 10h30 da manhã, e o vídeo estourou, saiu em tudo quanto era canal, saiu no UOL, saiu, cara, TNT Sports, saiu em tudo quanto era meio de notícia. E aí, como eu sou apaixonado por fotografia e futebol, já me despertou um negócio, tipo, cara, será que é isso aqui que eu vou fazer? Isso eu tinha... Eu sou muito ruim de data, velho, eu sou muito ruim de linha temporal. Eu tinha uns 17 para 18 anos, até menos, acho. E ali já despertou um interesse em mim, nessa parte do fotojornalismo, nessa parte de jornalismo esportivo. E aquilo foi muito bom, então eu segui fazendo conteúdo, segui fazendo vários vídeos. Cara, o começo foi isso. Foi desse jeito, foi um negócio meio que sem querer querendo, né? E aí comecei a ver fotografia esportiva, comecei a ver quem eram as referências no Rio Grande do Sul, quem eram as referências em São Paulo, quem eram as referências no Rio de Janeiro, fotógrafo do Flamengo, fotógrafo do
né, do Grêmio, e comecei a ver como é que aqueles caras trabalhavam. E comecei a levar aquilo pra mim. Cara, nesse meio tempo tem uma coisa muito engraçada que aconteceu, que foi quando eu saí com o meu pai, e aí a gente sentou num lugar assim pra tomar um refri e tal, e aí ele chegou e falou assim, ó, tava pensando e tal, quem sabe, né, não quer uma moto de aniversário, cara, na época a moto era R$ 3.000, mais ou menos, 4.000, e isso já era muito caro. E aí eu peguei e falei pra ele, não, pai, eu não quero a moto. Ele falou, não, mas eu já vi isso aqui. Eu falei, não quero, eu quero comprar uma câmera. Eu preciso só de R$ 1.500. E aí ele falou, ele estranhou, né, porque ele tava me dando uma moto, e eu falei pra ele, cara, eu vou pegar esse dinheiro, vou investir em equipamento, e vou conseguir, né, já vou ter equipamento, vou conseguir fazer mais dinheiro ainda para comprar uma moto melhor que essa. Acho que era R$ 2.500 ou R$ 3.000 a moto, né? E aí ele falou, tá bom, tranquilo. Foi daí que surgiu, foi daí que começou também essa ideia de câmera. E cara, eu comecei a trabalhar, comecei a fazer foto do dia a dia, foto do termômetro da cidade, sabe? Quando tá muito frio, como no Rio Grande do Sul fazia muito frio, e São Gabriel também fazia temperaturas assim muito frias, eu tirava foto ali e mandava para um jornal, por exemplo, para sair meu nome ali, para começar a juntar a matéria. Até hoje eu comecei a trabalhar numa rádio, né, com essa parte também, na parte digital da rádio, falando sobre as notícias que passavam na rádio de manhã, as notícias que estavam na parte digital das redes sociais da rádio. E comecei a fazer futebol direto, tinha um campinho lá que eu levava meus primos, e eu falava, cara, chuta a bola assim, chuta isso, chuta aquilo. E eu ficava fotografando eles, como se fosse um treino para fotografar um futebol. Então comecei a fotografar futebol amador na época, sem noção nenhuma ainda de como ganhar com aquilo, porque eu tava só começando, eu tava fazendo porque eu realmente gosto e gostava. Cara, aí começou a dar certo, o pessoal começou a chamar, uns perguntavam já se eu fazia aniversário, se eu fazia isso, eu fazia aquilo, né, fazia as fotos de aniversário, fazia foto de festa. Eu falei, cara, faço. Não tinha a mínima noção de como fazia. E eu comecei a fazer. Só comecei, fiz. E começou a dar certo, e comecei a fazer futebol. Aí eu falei, cara, se tá dando certo aqui, por que não um dia, né, eu tentar ser fotógrafo na Arena do Grêmio, né, no meu time do coração? Por que não? E aí foi que, cara, eu comecei a conseguir contatos e contatos de pessoas de Porto Alegre, que na época era bem difícil, né? E fui tentando. Isso passou 1 ano, passou 2 anos. E nesse meio tempo eu comecei a fazer mais fotojornalismo. Fotos da cidade, como eu estava falando, essas coisas assim. Saí para fotografar a cidade. Às vezes, cara, você vai fazer em casa? Vou pegar a câmera e você vai fotografar. Não tinha jogo, vou sair para fotografar alguma coisa. Pôr do sol na cidade, alguma coisa assim. E eu postava no Facebook. Então, as pessoas começaram a conhecer meu trabalho através disso. E começaram a me chamar para fazer mais eventos, como eu tinha, né, dito. Passado o tempo eu comecei a fotografar com o Esporte Clube São Gabriel, e na mesma época eu fazia com a Escolinha do Cruzeiro também, lá de São Gabriel. E ali eu registrei um título, um campeonato inédito para a cidade, que a gente saía de São Gabriel na final do estadual sub-17, e a gente ia até Carlos Barbosa, né, na casa, num templo do futsal do Brasil, que é da CBF, e a gente ganhou lá dentro da casa deles, a gente conseguiu levantar esse título lá dentro, e eu registrei toda essa caminhada, toda essa história. E foi muito massa isso, muito massa eu saber que eu estava num caminho legal e eu estava trabalhando, já estava ganhando com aquilo já. Então era um desafio muito grande, porque eu não tinha um notebook tão bom para editar, às vezes demorava muito tempo para entregar as fotos, mas sempre tentava fazer o máximo que dava, dentro daquilo que eu tinha, né? E conseguia fazer um trabalho legal e registrar vários momentos massa, como esse que ficou para a história do Cruzeiro. Nesse meio caminho, eu entrei numa empresa também, que era lá de São Gabriel, que está pelo Rio Grande do Sul também, que é a New Life, e comecei a trabalhar no marketing da empresa. Então, olha que uma coisinha lá atrás fez eu, né, começar a crescer de uma forma absurda. Ali eu já começava a ganhar bem para a minha idade, que eu tinha na época. Aí eu comecei a fazer vídeos e fotos para essa empresa, né? Corporativos, vídeo mais diferente. E, cara, depois disso, chegou meu primeiro
credenciamento, consegui ARFOC, consegui a aprovação da ARFOC. Eu lembro que eu pulava da alegria, eu estava trabalhando nessa empresa e a gente foi, eu e um colega meu, a gente foi montar uma estrutura para a empresa e eu recebi a notificação. E olha que aí que vai entrar uma história muito louca. O credenciamento foi para uma Sul-Americana, a Copa Sul-Americana, meu primeiro jogo, foi entre Inter e Melgar, Internacional e Melgar. E eu não acreditava, porque meu primeiro jogo na minha vida credenciado foi um jogo pela Comebol, né? Negócio que eu assistia na TV, que eu tava lá em São Gabriel, uma cidadezinha pequena, e fazia fotos no fundo do campo, que né, no bairro lá onde moram meus avós, e fazendo foto, e eu tava indo para uma Comebol, uma Sul-Americana, fotografar Internacional em Melgar. E eu chorei muito naquela época. Fiquei muito feliz, liguei pro pai, liguei pra mãe, né, e não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Então eu fui, gremista, né, mas acima de tudo o profissionalismo que eu já tinha aprendido com aqueles que tinham me ensinado na época. Foi um jogo muito massa, acho que o Inter foi desclassificado ainda, e foi nos pênaltis, se não me engano. E cara, depois disso eu comecei a subir, fiz meu primeiro jogo na arena, foi um Grêmio Cruzeiro. Ali foi absurdo porque eu tava fotografando o time do meu coração, né, tava realizando o sonho, meu pai tava na arquibancada, e foi mais ou menos assim que eu cheguei até a arena do Grêmio. Cara, teve muita história, muita coisa que aconteceu, né, mas, pô, se eu falar aqui vai dar 1 hora, vai dar meia hora de vídeo, se já não tá dando, tá dando 10 minutos, 11 minutos de vídeo, mas é isso, essa é a história até esse momento, fechou? Se curtiu o vídeo, deixa o like aí e se inscreve também. Valeu!